Oi pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma produção um pouco mais elaborada, com um toque de glitter, um delineado um pouco diferenciado dos que eu já postei aqui para vocês. Porém, é uma maquiagem que é super tranquila de ser reproduzida desde que você treine e é tudo certo no final. Fiquem então com essa produção, espero que vocês gostem, que vocês estejam curtindo as makes que eu estou postando aqui. Essa já é um pouquinho mais diferente das outras, que tem um pouquinho mais de cores, né? É um degradê e tal. E é isso, e um batom vermelho, que é a minha cor favorita de batom. Um beijo gigante então, curtam todo o conteúdo, espero que vocês gostem, e é isso. Vamos começar então usando o corretivo da Maquia na cor Vanilla. Esse corretivo é o que eu sempre uso para fazer essa etapa de fazer o fundo da pálpebra, né? De conseguir ali um potencializador, um fixador da minha sombra. Isso é importante para que a gente consiga realmente entregar a cor real da nossa sombra, para que fique melhor de esfumar e tudo mais. Então eu sempre faço esse processo. Apliquei ele com um pincelzinho sintético em toda a minha pálpebra móvel e depois eu também fui fazendo ali o contorno da minha sobrancelha, abaixo da sobrancelha, né, gente? Eu quero deixar só um aviso aqui que em alguns momentos o vídeo vai mudar um pouquinho de tonalidade, de ângulo, porque acabou que eu fui filmando sem perceber que eu acabei mexendo ali na iluminação e no ângulo sem querer. Como ficou bom a qualidade, eu acabei deixando, né, o vídeo e resolvi não excluí-lo. Por isso que em alguns momentos eu vou muito pra frente, outros eu tô meio que sumo ali, enfim, gente, estou aprendendo, estou em aprendizado ainda de como fazer tudo isso, que é tudo muito novo pra mim, confesso. Mas eu acho que tá indo, tô conseguindo. E aí depois, então, vamos lá. Depois eu peguei ali, tirei toda a marcação e já vim com as sombras para começar a fazer a parte inferior. Eu consegui... consegui não, né, gente? Olha a loucura. Eu peguei, então, uma sombra de tom marrom e já fui aplicando ali na parte dos cílios inferiores, fazendo todo o contorno e já jogando para a parte de cima para fazer o esfumado um pouco mais para fora do olho, que isso, como eu já até falei anteriormente em algum vídeo, quando a gente faz esse esfumado mais para fora, jogando a sombra mais para cima, para a parte externa, a gente consegue dar um efeito mais de olho aberto, levantado. Então, para quem tem a pálpebra mais gordinha, caída nessa região, isso ajuda bastante. Peguei uma sombra mais clarinha e também fui fazendo ali o esfumado, que não é uma sombra, né? Que é o meu pó aquele de contorno. E fui já fazendo o esfumado para tirar a marcação do marrom mais escuro. E já aproveitei, já fui aplicando ele lá na parte do meu côncavo, marcando bem o côncavo com essa sombra, que acabou sendo a sombra mais clara que eu usei nessa maquiagem. Depois eu já fui escurecendo. E como eu gosto de falar dicas, de dar dicas aqui pra vocês, gente, é sempre importante o pincel mais leve possível, o pincel que tem uma cerda mais macia, para que você consiga a fluidez do esfumado. Porque se você usa um pincel muito rígido, muito firme, ou você aplica muita força sobre o pincel, acaba que o esfumado não acontece. Você fica manchando e não funciona. Eu sempre também gosto muito de pegar um pincel limpinho, bem fofinho e tirar qualquer marcação. Ah, Jo, eu não tô vendo nenhuma marcação, então não precisa? Eu prefiro sempre fazer, tá, gente? Mesmo se eu não estou vendo ali, eu tenho essa sensação de que eu preciso, então eu sempre faço. Na sequência, eu já vim com um marrom mais escuro ali da paletinha da Kiko Milano e já fui dando mais profundidade ao meu côncavo. Vocês podem observar que vai ficando cada vez mais escurinho, né? E vim então com um marrom bem escurinho e fui aplicando em toda a minha pálpebra móvel. Esse é o fundo que a gente vai fazer dessa região toda, a parte do meio dos olhos pro fim. Vocês vão notar que algumas partes vão estar um pouco aceleradas, justamente porque eu tô fazendo o mesmo processo. O meu processo de maquiar é muito isso. Eu volto com o pincel e sombra anterior, tiro marcação, volto com a primeira e assim eu vou fazendo. Assim eu acho que o acabamento fica mais bonito, a gente consegue uma finalização muito melhor no nosso trabalho. Então, vocês vão observar que algumas partes vão estar bem aceleradas, porque eu só estou repetindo o mesmo processo, tá bom? Aí eu peguei aquele meu famoso tom manteiguinha da paleta da Mahave, aquela paleta toda coloridona que eu amo usar, e comecei a fazer ali o cantinho interno do olho, jogando levemente pra cima desse marrom escuro. Isso pra fazer, não é bem o degradê, mas já é pra fazer uma transição e eu conseguir o fundo que eu quero nesse cantinho. A colinha que eu tô usando é uma colinha que não é cola de glitter, porque a minha cola de glitter simplesmente desapareceu. E aí eu acabei usando uma colinha de cílios, tá, gente? Coloquei bem pouquinho. E depois eu peguei um glitterzinho que eu tinha, que é da Bitarra. Não sei o nome mais, porque já saiu o papelzinho que tinha o nome. E fui aplicando com o dedo mesmo. Tem outras técnicas que eu uso pra fazer essa aplicação, mas nesse caso eu quis fazer dessa forma pra ficar mais prático pra você conseguir reproduzir em casa, né, gente? Fica mais fácil. E ali, por fim, eu peguei a
cor preta, né? A sombra preta dessa mesma paleta. O preto dessa paleta, gente, é bem pigmentada. Eu gosto bastante de usar, porque ela é bem pigmentada. Então, a gente consegue escurecer bastante. Eu não quis deixar super escuro de cara, justamente porque eu quero ir controlando até qual a tonalidade do preto que eu vou deixar. Se eu vou deixar super escurão ou não tão escurão assim. Então, isso é importante. Eu vou colocando sombra aos poucos, esfumo, depois pego mais esfumo, para que eu consiga chegar bem na tonalidade que eu desejo. Outra dica de ouro, gente. Nunca esfuma a sombra preta com o próprio preto. Sempre utiliza algum tom mais escuro. Nesse caso, estou usando um marrom mais escuro que eu usei na pálpebra, para fazer esse esfumado. Então, eu vou tirando as marcações em toda a borda do preto. Porque se nós formos esfumar o preto com o próprio preto, a gente vai causar uma mancha acinzentada na pálpebra. Então, o interessante é a gente pegar uma sombra mais escura e ir tirando a marcação de toda a borda, isso aos poucos também. Dá umas batidinhas, dá uma esfumada, pega mais sombra, e assim a gente vai conseguindo fazer o acabamento ficar mais bonito. Sempre eu faço isso e sempre dá certo, tá bom? É uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas e super funciona para facilitar a nossa vida quando usa a sombra preta, né, gente? E ali depois eu peguei então o delineador, esse é o meu da Ingold, que eu gosto bastante, que eu sempre uso. Mas tem outros aí que eu posso indicar para vocês, se vocês quiserem alguma indicação ou algumas indicações de produtos mais acessíveis para vocês comprarem, me deixem aqui nos comentários que eu trago vídeos assim também, tá, gente? E aí eu fui fazendo então um delineado. Esse é um delineado que a gente costuma chamar de um delineado infinito, onde ele vai finalizar na sombra preta, ele não vai ter um final. A gente não vai conseguir observar, não é tipo o gatinho que a gente vê a pontinha lá, sabe? Então é mais nessa pegada. Ele começa fininho e depois eu gosto de ir engrossando ele. E quando chega ali perto da sombra preta, eu vim com a sombra preta e fui esfumando todo o final dele, pra justamente ele sumir ali e não ter como a gente ver o final. Lembrando que para fazer esse delineado mais grosso, tem que ser uma pálpebra com mais espaço, mais esticada. Não pode ser uma pálpebra muito pequenininha e nem muito com pelezinha, uma pálpebra muito caída, porque pode diminuir mais ainda ou causar uma mancha também, tá, gente? Então, bastante atenção nessa dica. Depois eu retornei com o pincel anterior, com todos eles, e fui tirando todas as marcações. Finalizei ali o meu delineado fazendo aquele cantinho interno que eu tenho gostado muito de fazer mais pontiagudo, mais agulhinha ali no início do olho. Eu tenho gostado bastante do efeito, acho que tá ficando muito bonito. E aí eu resolvi fazer dessa maneira que, né, gente, é isso, é gosto. O pincel que eu tô usando é um pincel muito fininho, ele é um pincel de decoração de unha, tá, gente? Não é um pincel de delinear. Depois eu fui finalizando ali, passando a máscara de cílios, a que eu sempre uso também, apliquei bastante. E finalizei essa make com a aplicação dos cílios postiço. Depois, gente, que agora, quando eu vim editar, que eu fui ver que a parte do lábio eu havia filmado, mas não salvou. Então, eu não vou conseguir postar aqui pra vocês, mas eu usei um batom vermelho maravilhoso. E eu vou deixar só uns takezinhos aqui pra vocês, da foto, né? Com a maquiagem pronta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga, quais os conteúdos, enfim, tudo que vocês desejarem aqui, que eu, conforme conseguir, vou atendendo, tá bom? Um beijo gigante pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.